Boa noite a todos. Hoje, 17 de julho de 2026, olha, já está no ano 2026, estamos iniciando mais um estudo do livro dos Espíritos. Estudo este promovido e orientado pela Cidade Espírita, o Preso do Senhor, Curitiba, Paraná. Sempre informamos no início, para as pessoas que nos acompanham via YouTube, que este estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, 19 horas, e para aquelas pessoas que desejarem acompanhar ao vivo, que adentrem no nosso site, www.belsenhor.org.br. Lá encontrarão lá os caminhos para fazer a inscrição e receber o link no dia dos estudos. Também lá no nosso site encontrarão lá a playlist dos estudos anteriores. Sempre lembrando que é um estudo sequencial, e nós estamos no terceiro ano e nós estamos estudando a sequência 2025 e 2026. E, nesta sequência atual, nós estamos no estudo 41 e vamos estudar hoje as questões 536 a 557. Estamos estudando, já na segunda parte do Livro do Espírito, estamos no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje nós vamos iniciar e vamos fazer na verdade, a última parte, né, que começa ali na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, nesse item agora, ação dos espíritos, fenômenos da natureza. É o primeiro item. Na questão 576, Kardec pergunta aos espíritos: são devido a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Cadê que faz uma pergunta? Objetivo sempre o homem e esse fenômeno? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. B, cadê que quer se aprofundar mais, né? Que vai perguntando. Vemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto, como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala, todos os momentos. 537. A gente percebe aqui nessas respostas, em determinadas situações, é muito comum isso, as perguntas são maiores que as respostas. Kardec quer parecer que colocar, então ele vai perguntando mesmo. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses
esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir os fenômenos da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destruída de fundamento? Tão pouco destruída é de fundamento. E ainda está muito aquém da verdade. E tenha. Poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá que recebereis explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Que ou serão? Ah, pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim entre os espíritos como entre os homens. 509. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito? Ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Olha que resposta, hein? Reúne-se em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem ação no fenômeno da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou refletido impulso? Uns, sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considere essas milhares de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e, sem suspeitar de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidades ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham a plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encandeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender
apreender, né, em seu conjunto. Agora vamos para um outro assunto. Os espíritos durante os combates. Durante uma batalha, há espíritos assistidos e amparados, cada um dos exércitos, amparo, vou repetir de novo, durante a batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que eles estimulam a coragem. Interessante isso, né? Essa pergunta e essa resposta. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomam partido, dos que se batem por uma causa injusta. Olha que pergunta interessante, né? Que a primeira resposta ali, a gente faz, a gente pensa, poxa, mas sempre tem um amigo e inimigo, bonzinho, né? Ele coloca aí onde está a justiça, o justo, e para nós sempre nós pensamos dessa maneira. E olha a resposta que ele dá. Bem sabeis haver espíritos que só se complazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é guerra. A justiça da causa pouco se preocupa. Olha aí, e aqui é bem aquela questão que nós estudamos nos capítulos anteriores, né? Sobre os espíritos que nos impuem, né? Que nos acompanham, nos assistem, incluindo. É a resposta bem clara disso. Quando a primeira resposta dá a impressão assim, que vai, poxa, mas como é que, né? E a resposta é, onde está centralizado, você vai ter aqueles que estão te acompanhando, que estão buscando te orientar, né? Naquela sintonia que você está. Então, na guerra é a mesma coisa. Sempre vai ter aqueles que simpatizam com a coisa e do outro lado também, né? Do lado, sem importar se é justo ou não. 543. Pode alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Então, não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. E melhor faria se obedecesse em vez de comandar. 545. Podem alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde, com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração. E o que faz que obre como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos, dos que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar, outros se afastam. Aí o Kardec faz um comentário aí. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos da morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto,
Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Então, pouco a pouco, a realidade dessurge. 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que, nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Porém, se restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há, mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Item A. Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. 541. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno, como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinação. Agora, aqui é um tema bem interessante, né? Questões dos pactos, né? Nós trabalhamos nos grupos de obsessão, é muito comum aparecer essas questões, né? Alguns espíritos exigindo aí que a pessoa cumpra aquilo que foi acertado. Existem essas questões. Aí vamos ver o que os amigos espirituais falam para nós sobre isso, né? O Paulo quer falar, Pereira. Tem a mãozinha dele ali. É que eu não consigo ver a mão, e por isso que eu peço que faça. Obrigado. Não, como essa parte, né, da que a gente acabou de passar aqui, os espíritos durante o combate, como isso tem uma ligação direta com o nosso dia a dia, né? Ou seja, impressionante como no discorrer aqui da leitura, isso me trouxe vários pensamentos assim, quando a gente compete, discute durante o nosso cotidiano, a gente acaba atraindo, né, e atraindo um ambiente de energia que ele pode ser tanto mais positivo quanto negativo aqui. Ou seja, se a gente está discutindo e nessa discussão a gente está levando sentimento por exemplo, de egoísmo numa discussão dessa, né, essa energia, por ser uma energia negativa, vai facilitar, né, com que alguns espíritos mais obsessores venham também fazer parte dessa discussão, quer dizer, levando a gente para um lado ruim, e quando você coloca ali, né, os barulhos, né, que os espíritos acabam ainda percebendo barulhos de batalha. Quantas vezes a gente discute, sai da discussão e aquela coisa fica ainda como se a gente escutasse o que a gente discutiu, o que a pessoa falou. Eu achei bem assim, talvez desse momento que a gente está lendo aqui, o quanto isso tem de ligação com o nosso dia a dia, do acordar até a gente dormir, porque essa batalha que diz aqui, né, como diz aqui os espíritos durante os combates, esse combate a gente pode pensar no nosso dia a dia mesmo, né, a nossa vida.
É interessante essa colocação tua aí, eu também concordo, porque você imagina assim, é o desencarne numa forte tensão emocional negativa, né? De raiva, de ódio. Então, é claro que nada dá salto, né? Até quando ele foi rápido, levou, tá falando, um tiro, ou uma coisa assim, que fulminou a vida dele de repente. Você imagina, se ele estava naquele estado de desarmonia que você colocou, quando ele está lá do outro lado, ele não vai despertar mesmo de imediato, vai demorar um tempinho, né? Até que ele se acalme. Você vê que ele comenta, inclusive, que no caso de uma batalha, ele vai ficar vendo o barulho dos tiros, o barulho das coisas lá, vendo as pessoas passando ali, porque até ele se acalmar, né? Você imagina a dificuldade, às vezes, que até os amigos espirituais têm, né? Para alcançar e fazer isso. É verdade, o que você falou é verdade mesmo, por isso que a gente tem que ter sempre a serenidade, né? De não acontecer numa situação dessa, né? Porque é tudo mental, né? Tudo nossa mente, né? O espírito impacta isso e, como você falou, abre brechas para aqueles obsessores, aqueles que querem passar por cima de nós e utilizar isso contra nós, né? É uma coisa bem interessante mesmo, a gente ter isso. Então vamos lá agora aos pactos. 549. Aí eu só peço assim, se alguém quiser fazer perguntas, porque como eu estou fazendo a apresentação aqui, eu não estou vendo vocês, entende? Estou vendo aqui eu não consigo ver simultâneo aqui na hora de eu apresentar aqui. Então, se alguém quiser falar, só fala, senhor Pereira, tá? Como a Ana falou agora aqui, que daí eu consigo entender que se eu vou levantar a mão, eu não vou conseguir ver se alguém está querendo falar. 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Olha a resposta, hein? Não. Não há pacto. Olha, não há pacto. Aí ele coloca, né? Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Veja bem, não há. Né? Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como há de fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal, e que, para ajudarem, exige que também os sirvas em seus maus desígnios. Você segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles, por meio de uma conjuração oposta, revelação da sua vontade. Aquele que tenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste. Opa, sintonia. Pereira, esse daqui, um comentário só. Esse aqui que a gente fala e que a gente sempre até trabalha nos nossos grupos, a questão do trabalho que fazem, né? Uns para os outros. É isso, né? Não, aqui não é só. No trabalho, sim, que existe outra coisa também, que você faz um pacto, entra nessa linha, né, pode entrar nesse conjunto. Porque daí ele chega assim: olha, o que ele falou ali, olha, eu quero que aquela pessoa ali que está me fazendo mal ali, que acontece tal coisa. Então ele vai fazer um pacto, não é isso que eles fazem? Vão lá e falam: olha, eu vou fazer olha, eu faço, mas você vai fazer isso, faz aquilo. É nesse sentido, sim. Não, é porque daí, assim, a gente sabe, até por experiência eu falo isso, que eles... É uma espécie de pacto, porque Sim. a pessoa vai lá em determinado local, paga, e nesse local, né, que não importa onde que é, o que é, que religião que é, ou, enfim, paga e para fazer o mal para alguém, por interesses, né, que podem ser qualquer interesse, paga, e aí, claro, que nesse local ali, existem espíritos vinculados com aquele grupo, ou aquela pessoa, enfim, e o qual vai fazer espiritualmente algo negativo para a pessoa que está sendo direcionada, está sendo pago para fazer. É isso mesmo. Vamos ver.
Acho que o Kardec explica um pouquinho mais. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que eles sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles fazem. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da sintonia existente entre o indivíduo de natureza má e espírito alfazejo. É isso que ele quer dizer, aquilo que está comentando, que é tudo a questão de sintonia, né? Não é, pai, porque tem a sintonia de fazer o mal, você sintonizou com o espírito mal, então você. É nesse sentido que ele falou que é o pacto. 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obter certos favores? Olha, todas as fábulas encerram o ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riqueza ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que ele cumpre a suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isso dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais sem terra, mais não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas. Talvez maiores e mais perosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente entre estes e ele, o espírito eloquente, um pacto que leva à sua perda, mas que ele será sempre fácil romper-se, se eu quiser, firmemente, granjeando a assistência do bom espírito. A gente percebe isso, grupos de obsessão acontece com alguma frequência, das pessoas que chegam, encarnados mesmo, né? E chegam e vai pedir ajuda tal, e às vezes elas não relatam alguns fatos, né? E no próprio grupo, a Ana sabe disso, muitas vezes ali um médium, outro, percebe isso, né? E depois você acaba comprovando que essa pessoa, às vezes, foi em outro lugar, que a Ana falou, algum terreiro, alguma coisa, esses lugares aí que fazem essas coisas assim, né? Foi lá e fez algum trabalho. E o trabalho que dá para fazer isso, para acertar isso, porque se o encarnado não quiser mudar e não quiser aceitar, é complicado. Então, essas coisas acontecem, a gente tem percebido isso com alguma frequência nos grupos mediúnicos. É outro tema também bastante interessante. Poder oculto. Talismãs. Feitos. 551. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao próximo? Olha bem a resposta. Não. Deus não permitiria. Mas vamos para frente que... 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso.
se mal forem seus propósitos, que maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se tornam seres secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, no pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes da verdade, das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. 553. Que efeito pode produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são meras charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Porquanto, estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Aí eu até, uma vez, vendo essa resposta, né? E aí a gente, conversando com algumas pessoas, inclusive, eu comecei a entender um pouquinho quando ele tá falando isso, porque quando as pessoas pegam um certo objeto, né? Um medalhão, qualquer objeto, um talismã que ele queira fazer ali, uma palavra, na realidade ele diz assim, olha, quando você pegar esse objeto aqui, você vai me transar comigo, coisas tipo assim. Então, não é objeto, aquele tipo de objeto, é aquilo que quando aquela pessoa pega naquele objeto, ou naquela escrita, ele lembra daquele escrito. Aí é que está, por isso que ele fala, ó, são atraídos pelo pensamento. Então, porque é um tipo de um gatilho, né, de lembrança. Então, se você pegar aquele objeto com outra pessoa que não tem nada a ver, não vai significar nada. Mas se a pessoa falar para ele, olha, se você falar isso aqui, aí ele pensar naquele espírito, aí sim, quer dizer que ele é um tipo de um catalisador, né? Que faz a pessoa pensar naquilo que foi falado para ela sobre aquele objeto ou aquela escrita. Ah, mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Efetivamente. Espíritos lá que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio das quais se fazem os chamados conjuros. Ficai certo, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. 554. Não pode aqueles que, com ou sem razão, confia no que chama virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É bem nesse sentido que eu falei a resposta anterior, né? É verdade, mas a pureza e intenção da elevação dos sentimentos depende da natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias, e dos espíritos imperfeitos e escarninhos. 555. A pergunta é famosa. Que sentido deve ser dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles que chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis,
são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? E essa resposta, esse é o comentário de Kardec, né? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave da mistade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, tornam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, o que revela que é possível, revela o que é possível e o que é impossível, o que está na lei da natureza e o que não passa de ridícula aprendiz. 556. Tem alguma pessoa verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza do sentimento e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhes vêm auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Bênçãos e maldições. 557. Pode a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles que sobre e quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna o que professa. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar-se da senda da justiça, a providência que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Bom, era isso que eu tinha preparado. Aí nós terminamos esse capítulo, né? Esse capítulo aí, vamos iniciar na próxima semana com o próximo capítulo, né? E que seria o capítulo 10, que fala das ocupações, emissões dos espíritos. Então, está aberto aí agora aos comentários, né? Interessante esse capítulo aí, inclusive aquela primeira parte, né, que fala sobre a ação na natureza. Então, a gente sempre percebe aí, às vezes, algumas catástrofes que acontecem, né? Principalmente agora, que teve aqui próximo de nós, aí na Venezuela, aquele terremoto, teve uma agora no México. Sempre a gente percebe isso, e aqui no Brasil, às vezes, acontece aquela enchente. Você vê, tudo tem um porquê de acontecer, né? Tem um motivo, as coisas não acontecem simplesmente porque acontecer. Tem coisas que explica. E o que eu achei interessante no texto ali é que sempre junto disso tem ação de espíritos atuando nesse sentido, né? Eu acho que realmente isso tem muito a ver realmente, porque olha o impacto que tem na vida das pessoas. É absurdo. O impacto que tem na vida das pessoas uma tragédia dessas é demais.
a pessoa, por exemplo, ficar sem casa ou perder um parente, é uma tragédia na vida da pessoa. Então, são provas, entendo que são provas na vida dessas pessoas, né? Ou desse agrupamento, vamos dizer assim, né? Como um todo também. E até isso pode despertar o outro lado da caridade, né? Às vezes está todo mundo ali meio se guerreando, meio coisando assim, tem uma certa desavença, quando acontece essas coisas assim, as pessoas se reúnem para ajudar uma outra, né? Então cria-se essa solidariedade e a gente está ali e fala, puxa, então tem esse dois lados. Claro que existe também essa questão aí Aproveitadores. aproveitadores, mas sempre tem essa tendência de mudança, né? Inclusive de mudança positiva de novas tecnologias, de mudar, de fazer novos tipos de ponte, novos tipos de açude, novos pontos de prevenção, de construções melhoradas. Tudo desperta isso. Inclusive a tecnologia de identificar É, essa possibilidade dos desastres, né, ambientais. a prevenção, né? De prevenir, tudo, né? Nunca ninguém vai saber qual é o próximo, né? E a intensidade. É como um raio, né? Temos alguma incidência de raios, mas a gente nunca sabe onde e quanto e qual a carga que o próximo vai trazer, né? E essas enchentes, fatos citados aí, eles servem, claro que do ponto de vista humano, né, para desenvolver essa caridade, essa preocupação com o bem-estar alheio, e também do ponto de vista, não vou dizer científico, mas pelo menos um pouco mais tecnológico, para que a coisa se façam os estudos necessários, né, para procurar melhorar. Agora, prever é impossível, né? Quem é que prevê um tsunami? Né? Não é impossível prever. A menos que, claro, havendo um movimento placa tectônica, naturalmente haverá o tsunami, mas daí já aconteceu. E dizer que a falha de San Andreas vai acontecer daqui 5, 10, 20 anos, ninguém sabe. Né? Próximo El Niño e assim vai. É bem interessante isso. Principalmente o que ele cita com os ajustes, né, as adequações do globo como um todo. Aquelas alterações, que ele dá um nome aqui que me fugiu. É bem interessante isso. É um capítulo bem dá para aproveitar bem aí essas informações. Inclusive tem alguns estudiosos aí, espíritas, né, que colocam, e para mim faz muito sentido, que essas questões aí dos raios e do vento, eles também têm a finalidade de dissipar miasmas, assim, asma negativa, então, os raios queimam, quer dizer, tudo existe uma utilidade, né? Não é nada feito assim, por nada, né? Então, falam muito sobre essas questões de dissipar os miasmas. Para clarear as noites, não, é para ter uma função, né? Ela tem uma função bem interessante. Inclusive tem o aspecto das cores, né? A variação de cor depende da intensidade do ambiente onde ele está inserido ali. É muito interessante. E a ciência progride com isso. Aí depois teve outra parte que foi falado ali sobre os espíritos, sobre o combate, até nós comentamos um pouquinho ali com o Paulo, né, sobre essa questão do combate ali, né, eu acho que também tem que ficar bem claro sobre essas questões, né, depois falamos sobre os pactos. Eu tava falando, pode falar. Não, é que eu escutando vocês conversando aqui, essa questão, né, como um todo desse capítulo, até a necessidade, né, dessas situações estarem por aí acontecendo,
né, com a ajuda, né, dos espíritos mais elevados, né, e permeando junto com os mais inferiores aqui, na busca de equilíbrio, mas também de evolução moral, né, e também da evolução da parte da inteligência mesmo, na busca de como evitar, de como melhorar, ou seja, dentro da nossa evolução, a doutrina coloca de forma bem clara que, enquanto espíritos, nós temos que evoluir moralmente e do ponto de vista da inteligência também. Isso faz parte, né? Perfeitamente, é isso aí. O fato de haver uma catástrofe, um cataclismo, enfim, induz a pessoa, nossa, os caras estão sofrendo. A Ana falou Venezuela, né, México, enfim, Turquia outra vez, enfim, desenvolve aquela necessidade, né, mesmo as secas na África, enfim, que tenha, as pessoas se preocupam, né, às vezes até com a mortandade de peixes e outros elementos, enfim, que seja um incêndio numa região de florestas, como normalmente acontece lá para a Califórnia, enfim, por causa do excesso de calor. Enfim, essas coisas desenvolvem na pessoa a necessidade do auxílio, né? De caridade, enfim. E também, e principalmente adequando aí na parte tecnológica e científica, buscando, apertando a inteligência aí para desenvolver produtos e formas de atender com rapidez, desde providenciar água limpa e barracas e helicópteros, até coisas mais simples, né? É necessário. Estamos aqui para aprender, né? A questão que o Paulo colocou aí, acho que é importantíssimo, porque sobre a nossa evolução, nós temos que, por isso desenvolver a parte do intelecto, né? Porque você tem que acreditar ou aceitar aquilo, não só porque o fulano falou, porque o Kardec falou, porque não, você tem que entender aquilo racionalmente, tem que desenvolver o intelecto, porque aquilo faz sentido, né? Intelectualmente falando. Então, por isso que às vezes tem pessoas que são muito boas, acreditam, tá? Mas às vezes ela acredita aquilo ali ainda, mas ela necessita entender como aquilo funciona, né? Para ter uma fé mais séria, né? Então, aí que vem a parte racional, e a racional sempre resolve com o intelecto, né? Então, nós estamos comentando sobre essas questões assim, se nós não desenvolvermos o nosso intelecto, nós vamos ficar aceitando porque o fulano falou, porque o ciclano falou, porque o Espírito falou. Tudo bem, é o primeiro passo, né? Mas quando a gente desenvolver o nosso raciocínio, falar, puxa, isso, eu acredito nisso porque isso para mim faz sentido, é racionalmente, né? Eu consigo comprovar isso. Então, por isso que o Espírito tem que desenvolver mesmo, né? Tem que desenvolver os dois lados, não fica aquela fé cega, né? Aquela fé cega é justamente esse o termo, né? Porque a humanidade perdeu quantos milhares, mas centenas, um pouco mais de 1 milhar de anos e centenas de anos correndo atrás dessa fé cega, né? Nas cruzadas, em toda aquela até a Inquisição, né? Então quanto tempo nós ficamos no obscurantismo e só depois, claro, com o iluminismo, já com o renascentismo, né, que a coisa começou a melhorar um pouco. Olharam mais o homem, né, como um ser um pouco mais evoluído. Mas foi nós escrevemos a história com sangue mesmo. Bacana. Então, até porque tem outra parte ali que falou sobre a questão dos pactos, né? Também para mim é bem interessante isso, né? Que a gente sempre comenta isso, inclusive no grupo, que o dito assim, às vezes, que as pessoas acreditam tanto naquilo, né? Porque ele fez uma coisa lá que o Espírito chega cobrando que ele tem que me obedecer agora, porque eu fiz um pacto, às vezes em outras vidas de sangue, e daí ele exige até hoje que se cumpra.
E, às vezes, a pessoa encarnada, ou a pessoa, o outro espírito está ali, ele acredita naquilo, né? É tão forte aquilo, então a gente tem que fazer, desconstruir tudo isso. E, às vezes, é demorado a gente dizer que não existe pacto, né? O único pacto verdadeiro que nós temos é com Deus, porque nós temos que evoluir e progredir, né? Então, para nós que trabalhamos em grupos assim, de obsessão, é muito rotineiro aparecer essas situações, esses casos, e a gente sabe a dificuldade, às vezes, que temos de convencer aquela pessoa que fez, até o espírito existe, fala, não, ele tem que obedecer agora porque ele sabe que ele fez, que ele assinou, tal, não sei o quê, né? Então, é tudo questão de sintonia, né? E, aí vem a ignorância também, né? Porque para ele acha que tem, né? Aí que eu queria a gente conversar um pouco, porque ele cita ali na 556 alguma coisa com relação ao charlatanismo, tal, essa pegada aí de não só da cura, porque ele pegando o gancho da cura, mas aquelas promessas vãs, né? Que são, olha, você deve fazer isso porque isso é assim, eu estou te dizendo, e as pessoas com credulidade simples, né, e até na ânsia de resolver o seu problema, acabam se envolvendo de uma forma, entra entra na vibe da outra pessoa e fica assim, gravitando em torno dele, pede auxílio, pede conselho, e quando na verdade está sendo manipulado, né? Eu acho que seria isso. Isso também é extremamente nocivo. Nós encontramos isso no meio espírita, né? Que tem algumas distorções aí em algumas casas. Aí eu já vi isso fora daqui. E realmente é chato, né? É triste. A gente vê pessoas de boa fé sendo manipuladas e sem envolver dinheiro. Simplesmente o dinheiro ou favor é simplesmente a ludibriação, a enganação, talvez as pessoas serem manipuladoras, psicopatas, não sei. Mas é triste ver isso. Fala, Paulo. Não, eu estava escutando aqui, eu acho que é bem, eu acho que o Ado colocou uma situação importante, né? Que nos cabe dentro do princípio da doutrina e dentro do que a gente entende, né, dessa necessidade que nós temos de evoluir moralmente, a gente tomar cuidado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de intervenção dentro do meio, porque as pessoas muitas vezes, e principalmente quando elas estão necessitadas de um amparo psicoemocional, digamos assim, elas ficam vulneráveis, né? E aí elas acabam propiciando, né, que essas pessoas com uma má intenção, porque eu não consigo ver outra palavra nesse momento, trazerem, né, de certa forma, algum tipo de informação que faça com que essas pessoas necessitadas acabem, né, indo por um caminho que não seria o adequado, não seria o correto, né? Você colocou assim que às vezes, eu concordo com isso, que às vezes a pessoa que faz um pacto, às vezes ela não é uma pessoa má, sem má de má ainda. Às vezes, que você comentou, naquela dificuldade, naquele momento, naquela situação, por ela por desconhecer, né, como é que funcionam as coisas, ela vem alguém, um aproveitador ali, e fala para ela, então, envolve ela e ela aceita isso, né? Olha, eu passo para você, mas você tem que fazer isso para mim, tá? E às vezes resolve a situação dela. Quer dizer, está cheio estudando aqui, a gente sabe disso, está cheio de aproveitadores. E o Eduardo colocou bem certo, existe dentro do movimento espírita mesmo, não vamos falar que é dentro do espiritismo, mas dentro do movimento espírita brasileiro, existem algumas situações aí que algumas pessoas deixam de levar aí para esse fanatismo, aí são pessoas que estão fascinadas, né? E deixam de levar para algumas ideias, né? E olha, a gente percebe que são verdadeiros pactos que fazem, né? E às vezes até, sei lá, por ignorância, né? Por falta de estudo, né? Estudar em grupo.
Então, tem muito dessas questões. Ajuda muito estudar em grupo, porque a gente não se sente só e a gente tem como balizar as opiniões, a gente tem uma orientação, né? Eu acho que o estudo em grupo, ele tem assim, o momento da gente estar junto aqui, ele é muito importante, porque ele orienta, inclusive, a sequência que a gente possa estar sozinho, buscando mais alguma informação, né? E a gente se sente mais seguro, porque muitas vezes a pessoa sozinha, né, o autodidata, a questão dele se isolar, muitas vezes não é que ele seja uma má pessoa, mas de repente o pensamento pode, né, não correr num caminho que ajude essa pessoa que está ali imbuída de boa fé, de boa intenção em estudar. Então, o grupo é bom porque ele permeia, né, opiniões, raciocínios, e ele até a divergência no grupo dentro do estudo ela é salutar, né? Exatamente. Exatamente. E o outro tema ali foi dos talismãs, né? Eu acho que também fica bem claro aquilo ali, que é toda questão de sintonia e pensamento. Isso que o Paulo comentou aí sobre a questão ali da divergência, eu agora diminui um pouco, mas eu sempre gostei, às vezes, quando eu estou falando, por exemplo, às vezes conversando assim, e as pessoas concordam, está falando, fala, concordo. Eu fico desconfiado para caramba. Então, eu gosto de provocar o contrário, né? Porque quando o outro fala contrário, aí você tem maneira, você tem o Paulo colocou de balizar se aquilo que está fazendo faz sentido ou não, né? Você tem que ter essa divergência, né? Esse conflito de ideias, né? Não é de pessoa, porque senão como é que você vai saber? Então, eu gosto, às vezes quando estou falando sobre isso, eu repovoar com a divergência, com a pessoa comentando, a divergência não precisa assim um choque, né? O cara tem que fazer isso, uma pergunta, coisa assim, para você colocar em pauta isso aquilo que você está falando, porque senão você pensa que está certo, vai falando, tá, tudo bem, perfeito. Eu vejo também, principalmente pelo lado da consolidação do aprendizado, né? Porque uma palavra aqui, né, remete a uma outra condição já vista. E às vezes aquela condição já vista, por ser basilar, ela não. Alguém pode não ter assimilado. Né? E aí, o que contamina a atualidade, né? Os novos conceitos. Então, não, peraí, Deus, peraí, o que é isso? Né? Então, é muito importante essa conversa, né? Então, até inclusive, esse conceito de filosofia, eu não lembro qual livro que eu li de filosofia aí, desses filósofos antigos, né? Eu gosto de Epicteto, mas leio também bastante, então aí tem um livro agora, e daí era uma pergunta, né, que eles tinham, antigos, eles tinham esse costume, né? E reuniram lá e perguntou para fazer um conceito sobre tal coisa. Aí a pessoa respondeu, e isso responde até assim, mas e se acontecer isso? Aí demoraram, reuniram mais de novo na semana. Vai acontecer isso, mas se acontecer isso? Quer dizer, hoje as pessoas muito imediata nas respostas e não busca questionar todas as variantes, né? Até depois desse livro aí, eu até vou descobrir ele, depois eu só acho ele. Aí para chegar na resposta definitiva, demorou mais de um ano de reunindo. Aí, porque agora isso abrange todos os parâmetros dessa questão que foi formulada. E hoje em dia nós estamos tão rápidos as coisas, você vai lá buscar na inteligência artificial lá, pronto, resposta. E não analisa tudo isso que nós estamos comentando aqui, né? Mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, aí para isso, para aquilo, isso. Isso resolve, isso não resolve. Quer dizer, por isso que tem que ter realmente isso mesmo, tem que ter as visões contrárias, né? Aos outros lados das coisas, né? Senão a gente fica muito. Tem algum autor aí, mas não é brasileiro, falou mais ou menos o seguinte, que a maioria das pessoas não escuta para compreender, ela escuta para responder, né? Então, é quase que uma... ele não assimila a
conversa, ele responde. Se vai contra a ideia dele, ele está debatendo, ao invés de compreender, raciocinar e aí responder, né? Então é bem interessante isso, esse imediatismo todo. Opa, o que está acontecendo aqui? Nossa senhora, disparou o telefone aqui. Então é isso aí. E aqui, com relação ao que eu havia falado antes, na 543, ele fala se o espírito pode influenciar o general na concepção do plano da campanha. Sem dúvida, o espírito pode influenciar, né, etc. Que é justamente remete à pergunta 459, que eu sempre falo, que os espíritos participam das nossas vidas bem mais do que imaginamos, né? Então, nesse sentido, a gente está com consolidado conhecimento e vê ele adiante, na outra questão lá adiante, e isso vai se repetir mais algumas vezes. Legal. Muito bem. Paulo está dedicado. Muito bom. Bom, né? Gente, mais alguma questão nessa hora? Olha, bacana essa conversa, né? Então, gente, tem o nosso horário, né? Então, vamos. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Eu posso fazer, mas se desligar, porque acabou a bateria, tá? Deus, amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, nossos mentores e guia espiritual, profundamente agradecidos pela oportunidade que temos do convívio fraterno em ambiente de estudo e aprendizado, rogamos que as impressões do bem aqui percebidas permaneçam conosco na continuidade da reforma íntima de cada um de nós. Além do conhecimento assimilado, que sejamos fortalecidos em nossos passos evolutivos e que sempre estejamos atentos à prática do bem e da caridade desinteressada. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa semana, pessoal. Boa noite. Bom